Sabem o que é que dá rosa e azul? Roxo. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Voar na Maionese. O livro de John Gray, Os Homens São de Marte e as Mulheres São de Vênus, é um clássico da literatura de desenvolvimento pessoal sobre relações amorosas. Mas está desatualizado e, portanto, eu pensei, por que não fazer um vídeo a falar sobre as atualizações que ele deveria sofrer? Ou, melhor, se eu reescrevesse este livro, como é que eu faria? Vou começar por explicar sobre o que é este livro. A ideia central aqui é simples. É que os homens e as mulheres têm diferentes formas de pensar, de comunicar e de lidar com os problemas e com as emoções, quase como se viessem de planetas diferentes. Então aqui o autor usa a metáfora de Marte e de Vênus para explicar que os homens tendem a focar-se mais em soluções, em independência e ação, e as mulheres tendem a valorizar mais a partilha emocional, a comunicação e a conexão. Ele também diz que o problema não está nas diferenças, mas sim na forma como as interpretamos. Está aqui uma mosca irritante. Então, enquanto os homens comunicam para resolver problemas, as mulheres comunicam para se sentirem ouvidas e compreendidas. Por exemplo, quando uma mulher desabafa, ela não quer soluções, ela não está à procura de soluções. Ela quer empatia, certo? E quando o homem tenta resolver, parece que não está a ouvi-la. Os homens tendem a fechar-se e a afastar-se e a ir para a sua man cave, para a caverna dos homens. Ele usa esta expressão de man cave, que aparece em muitos filmes, não é? Enquanto as mulheres tendem a procurar alguém para falar e expressar emoções. E isto pode criar conflitos, certo? Ela quer falar, ele afasta-se. Ela sente rejeição, ele sente pressão. E no fundo aqui dão-se logo duas diferentes necessidades emocionais. As mulheres valorizam a atenção, o cuidado, a compreensão, e os homens apreciam a confiança, a apreciação, a aceitação. E claro que cada um acaba por dar aquilo que gostaria de receber, ignorando que talvez o outro precise de uma coisa diferente. Aqui o autor descreve as mulheres como tendo estas ondas emocionais, tanto pode vir da parte biológica ou psicológica, se é que me entendem. São ondas emocionais naturais, e os homens são como elásticos. Eles aproximam-se e depois tentam afastar-se sempre no mesmo ciclo, ou seja, eles aproximam-se quando querem estar juntos, mas depois precisam daquela necessidade de espaço, então esticam até não poder mais. E voltam outra vez, como um elástico. Ok, então, quais são aqui as ideias práticas do livro que eu acredito que ainda possam fazer sentido? É que nós devemos aprender a perceber o outro, a traduzir, de certa forma, o outro, não é? Em vez de reagir automaticamente. E devemos validar as suas emoções, devemos tentar compreender o que é que o outro realmente precisa, em vez de nos pormos a oferecer soluções, a aceitar diferenças em vez de tentar mudar o outro, a expressar necessidades de forma clara, sem acusações. Isso tudo é muito real, mas depois vem a outra parte que precisa de facto ser mudada. Como eu disse, este livro foi revolucionário, foi um êxito nos anos 90, apareceu em vários, até literatura de ficção, as mulheres a lerem isto, Bridget Jones e aquela personagem da, como é que ela se chamava? Georgia Nicholson, que era uma personagem da escritora Louise Renison, que eu adorava. Mas a verdade é que algumas ideias que aqui estão são vistas como generalizações do género. Até porque nem todos os homens e mulheres se encaixam nestes padrões, certo? Nestas duas caixinhas que ele aqui coloca. Até porque, se nós pensarmos bem, as relações também são influenciadas pela nossa cultura, pela nossa educação,
pela nossa personalidade. Porém, não posso esquecer, nem vou negar, que este livro continua a ser uma ferramenta útil para melhorar a comunicação e a empatia. Portanto, a ideia central continua aqui a funcionar. Ou seja, os relacionamentos de facto melhoram quando nós deixamos de assumir que o outro funciona como nós, não é? E começamos a compreender as suas diferenças. Agora, a minha pergunta é: como é que nós poderíamos tornar os conhecimentos deste livro mais atuais sem excluir a sua importância enquanto ferramenta de comunicação e empatia? É óbvio que eu não estou a dizer aqui que devemos descartar por completo este livro, mas sim traduzir o seu núcleo útil para um enquadramento mais moderno, baseado em ciência e até em diversidade humana. Então eu tenho aqui algumas sugestões que poderia talvez funcionar. Primeiro que tudo, trocar género por padrões de funcionamento. O livro apresenta muitas diferenças entre homens e mulheres, não é? E hoje sabemos que essas diferenças são melhor explicadas através da personalidade, histórias de vida, educação, regulação emocional, estilos de apego até. Então, em vez de dizermos os homens fazem isto e as mulheres fazem aquilo, poderíamos talvez pensar assim: algumas pessoas tendem a resolver e outras tendem a processar emocionalmente. Segundo ponto, integrar a neurociência emocional. Hoje em dia nós temos bases mais sólidas para explicar comportamentos. Por exemplo, o sistema nervoso com luta, fuga ou congelamento, a necessidade de segurança emocional, a regulação versus desregulação. Por exemplo, aqui a questão de ir para a caverna, para o man cave, pode ser visto como uma sobrecarga emocional, certo? E uma necessidade de autorregulação. A pessoa precisa de se isolar para se autorregular. Enquanto que precisar de falar pode ser mais uma procura de corregulação. A pessoa não consegue, prefere regular-se através da outra pessoa, com sentir-se que está acompanhada, sentir que está ali alguém, ouvir o que ela sente, do que propriamente isolar-se. Há pessoas que preferem isolar-se e outras que preferem estar acompanhadas. Acho que é totalmente válido isto, certo? Faz sentido o que eu estou a dizer. Não tem nada a ver com ser homem ou ser mulher. E isso dá-nos o terceiro ponto, que é reformular as necessidades emocionais. Por exemplo, aqui o autor fala muito de necessidades diferentes para homens e mulheres. E hoje podemos reformular assim: todos precisamos de ser vistos, de ser compreendidos, de sentir segurança, de sentir valor, certo? E a diferença está na forma como cada um expressa ou pede isso, e não propriamente se é homem ou se é mulher, não é? Não interessa muito o género neste caso. E isso leva-nos ao quarto ponto, que é, no fundo, atualizar o modelo de comunicação. O conceito-chave aqui mantém-se válido. Ou seja, as pessoas comunicam com intenções diferentes. Algumas querem resolver, outras querem conectar e outras querem descarregar emoções, simplesmente. Mas talvez a atualização mais prática seja ensinar as pessoas, os casais neste caso, a perguntarem à outra pessoa o que é que ela de facto precisa. Por exemplo, queres que eu simplesmente esteja aqui a ouvir-te ou queres que te ajude com soluções a resolver? Precisas mais de empatia ou precisas de soluções, não é? Precisas de desabafar ou queres que esteja aqui simplesmente ao pé de ti? Preferes estar sozinho ou preferes que eu fique aqui ao teu lado? Preferes que te ajude a distrair? Às vezes a pessoa precisa de ser distraída, não é? Preferes que eu te ajude a distrair? Vamos ver um filme, vamos jantar fora, vamos falar sobre outra coisa qualquer? Ou queres conversar sobre este assunto e queres falar sobre o que sentes? Às vezes perguntar é o que chega. Se a outra pessoa não consegue ainda adivinhar, não, e nem temos que adivinhar, não é? Não temos. Esta é a realidade. Portanto, nada como perguntar. Abertamente, simples, sempre a tentar tornar válidas as emoções da outra pessoa. Compreendo que esteja zangada. O que é que achas que era melhor fazer agora? Queres conversar sobre o assunto? Queres te distrair? Queres tentar encontrar uma solução para o problema? Neste caso,
sempre a validar os sentimentos, mas perguntar a outra pessoa o que é que ela precisa, porque nós somos todos diferentes e está tudo bem. No fundo, isto é transformar um modelo simplista num instrumento consciente de comunicação. Quinto ponto é incluir diversidade de relações. É claro que, assim, nós podemos ter nichos, que o senhor podia ter um nicho. Aliás, ele na introdução até fala sobre casais homossexuais que podem um encaixar-se mais num sítio e o outro noutro, e isso vai funcionar na mesma. Portanto, ele já está a assumir que não tem tanto assim a ver com o género quanto isso, não é? Mas, de modo geral, o livro assume que se tratam aqui de relações heterossexuais. E está tudo bem se for o nicho da pessoa. O problema é que já não se trata de ser só homem ou mulher, não é? A comunicação é estendida aos seres humanos, entre dois seres humanos, ou até vários. Por que não aumentar isto para dinâmicas familiares, para outros tipos de dinâmicas familiares, para casais do mesmo sexo também, claro que sim, e até outros tipos de relacionamento, porque eu vou precisar na mesma de me comunicar. Claro que é mais difícil a uma pessoa. Nós tradicionalmente estamos em casais de dois, mas existem outros tipos de casais. Se reescrevesse um livro assim, eu iria, visto que não tenho conhecimento, de procurar, por exemplo, casais poliamorosos. Tentar perceber como é que eles funcionam com a comunicação, porque isso também poderá ser importante. E até podemos trazer coisas boas, dicas boas, para os casais heterossexuais e homossexuais, só com dois. Percebem? Portanto, o que é importante aqui é que o foco deixa de ser esta ideia homem versus mulher e passa a ser como dois sistemas emocionais diferentes que interagem. O sexto ponto é integrar a teoria do apego. Eu acho que aqui eu acho que esta poderia ser uma atualização interessante, porque os relacionamentos são muito influenciados por estilos de apego. Há pessoas que são mais seguras, outras são mais ansiosas, outras são mais evitantes, não é? Gostam de evitar certos níveis emocionais, não é? Por exemplo, quando ele diz aqui que o homem se afasta, se o homem tem muita tendência a afastar-se, claro que nós podemos autorregular-nos sozinhos, se acharmos melhor, não é? Mas se a pessoa tem muita tendência a afastar-se demasiado, não é? Dos problemas e da parte emocional, talvez podemos estar aqui a falar um bocadinho de apego evitante. Se precisa de falar constantemente, claro que é bom falar, mas se for uma coisa constante, estar sempre a querer falar, pode ser um apego também ansioso, pode vir da ansiedade da pessoa. Eu acho que isso pode dar aqui um sentido mais profundo à questão dos relacionamentos. Por fim, eu acho que até colocaria um capítulo sobre parentalidade. Como é que nós ensinamos às crianças? Porque nós continuamos a ensinar as mesmas coisas às crianças, não é? Sem querer, ou não ensinamos, ou não é consciente, ou então continuamos muito nesta de os meninos são assim, as meninas são assado, os meninos têm que se comportar desta maneira, as meninas não. Ou seja, aquela ideia de os meninos não choram, as meninas são mais sensíveis, como flores de estofa. Em vez disso, ter um capítulo de como ensinar as crianças mais literacia emocional, mais empatia nas relações, mais diferenças individuais. Portanto, de modo geral, se eu reescrevesse este livro, eu não ia pôr os homens e as mulheres em planetas diferentes. Eu acho que as pessoas não vêm de planetas diferentes só porque são homens e mulheres. As pessoas parece que vêm de planetas diferentes porque elas vêm de experiências internas diferentes. E as relações saudáveis surgem da capacidade de compreender essas diferenças. Portanto, o que é que eu manteria do livro? A importância de reconhecer diferenças, a necessidade de empatia, sim, e a ideia de traduzir o outro para uma melhor comunicação, certo? O que é que eu mudaria? Inclusão e foco na individualidade, principalmente, e atualizar alguns conceitos que já estão um bocadinho desatualizados de ciência, neurociência e psicologia. Se ainda acho relevante ler este livro? Eu acho que no caso de se tu estás numa relação heterossexual e de facto compreendes que existe muito esta ideia de que eu aqui falei entre a tua personalidade e a personalidade do outro são muito semelhantes a estas, talvez possa ajudar, sim. Mas de modo geral há muitos outros livros de comunicação para casais ou outro tipo de comunicação que são muito melhores. Ainda assim, espero que este vídeo tenha sido relevante e que tenha ajudado em algumas questões.
questões acerca da comunicação e eu vejo-vos num próximo vídeo. Até à próxima!